Bom dia a todos. O que vamos a ver neste webinar, este curto webinar, é interesse em empresas que têm acesso ao conhecimento. Empresas como a firma Snowbrand do Japão, permitiu que um dos seus pesquisadores pudera fazer uma publicação e ao mesmo tempo uma patente. E isso permitiu que a empresa dominara a tecnologia da indústria láctea por muitos anos, né? Para para fazer alguns produtos, etc. Então, é muito interessante estas empresas que têm patentes e têm artigos científicos porque têm um acesso a conhecimento superior e, portanto, têm umas possibilidades de, eh, de avance e de inovação maior que muitas outras empresas. Bem, o que são essas empresas deep tech? São o que eu falei, empresas que têm acesso, que são inovadoras, mas ao mesmo tempo têm um profundo conhecimento da ciência e colaborações com as universidades e possivelmente tem também pessoal dentro na empresa que provém das universidades e tem uma colaboração uma parceria de trabalho, né? O segundo é por que essas empresas são interessantes. Bem, como eu falei, são interessantes porque são mais atraentes para os talentos potenciais, para parceiros e investidores, porque eles permitem mais liberdade aos trabalhadores. Os trabalhadores podem desenvolver suas pesquisas, os trabalhadores podem preparar as suas patentes, etc. Finalmente, falamos de que essas empresas conseguem gerenciar melhor o equilíbrio entre publicação e patentamento, porque tem claramente os limites quando interessa patentar e quando interessa publicar. E isso fala de umas boas práticas de propriedade intelectual e umas boas práticas de acesso ao conhecimento, o que permite melhores retornos para seus colaboradores, né? Os colaboradores têm mais possibilidades de e o que vamos a olhar es también cómo identificarlas usando el Vantage Point, ¿né? Cómo detectarlos usando el Tech Mining de Vantage Point S7. O primeiro, vamos a comenzar con alguns registros sobre un tema de interese. Por exemplo, neste caso, estamos falando dos stents. Os stents son estas redes que están dentro das venas para permitir a circulação sanguínea, sim? É uma tecnologia que foi descoberta faz alguns anos e agora está sendo muito utilizada no todo o mundo. Todo o mundo. Bem, o seguinte é registro de um banco de dados de artigos e outro de registro de patentes dessa tecnologia, ok? De uma tecnologia concreta que vocês quiseram. Então, temos, por um lado, acesso a banco de dados de tipo Scopus ou tipo Web of Science, e por outro, registro de patentes, o banco de patentes da propriedade industrial de Brasil, da oficina de Brasil nacional, ou outros bancos de dados Questel, Orbit, ou outros bancos de dados libres, como são Lens, etc. Ok? Finalmente, o que vamos a fazer é importar esses dados para o Vantage Point para criar um arquivo que tem os artigos e outro arquivo que tem as patentes, sim? Então, isto é um exemplo do Web of Science, de como é o plain text de Web of Science, ou CSV
comma separated values de Scopus e BOM. E este é os registros de uma base de dados de Lens, que además, agora o Vantage Point 17 tem um filtro para Lens, um filtro JSON Lines, e tem muitos campos e tem muitas informações muito interessantes, sim? Bem, uma vez que temos esses elementos, o importamos ao Vantage Point, sim? E, como dizemos aí, importamos os dados para o Vantage Point, criando um arquivo para artigos e um artigo, outro artigo para patentes. Aqui temos, por exemplo, o summary de 17.063 famílias de patentes, não patentes, mas famílias de patentes, e está o summary do Vantage Point, sim? Com os abstracts, etc., applicants, application details, etc. E o mesmo com os Web of Science, neste caso, são 10.939 registros de artigos publicados nessa temática, sim? Bem, o seguinte passo que decimos aí é, o próximo passo é adicionar um sobrenome a esses campos que nos interessam. Como as duas têm abstract e abstract, como os seguintes passos vamos a fusionar, a mesclar mesclar os dois arquivos, temos que ter os dois arquivos abertos ao mesmo tempo. Então vamos a ficar um sobrenome aos campos que nos interessam. Por exemplo, abstract. Vamos fazemos clique com o botão direito e vamos a rename field, ok? Então ficamos, no caso das Word, ficamos abstracts artigos. É o mesmo no caso das patentes, abstract patentes, ok? Aqui temos abstract articles ou abstract artículos, sim? E no mesmo caso para patentes, sim? O seguinte passo é como decimos aí, uma vez que já temos esos elementos, vamos a criar uma lista de empresas pesquisadoras, de instituições de pesquisa, e ao mesmo tempo vamos a criar no arquivo da Web of Science, e ao mesmo tempo vamos a criar um campo, aqui temos, de patentes, sim? Uma vez que já temos, clicamos todos, porque são, aqui vamos a ficar affiliations, por exemplo, affiliations, marcamos todas. Basta clicar a primeira e com o Ctrl ou Shift, vamos a última e clicamos todas. E ficamos o mesmo para todos. Simplesmente é para depois, quando nós temos todo fusionado, mesclado, podamos identificá-lo bem. Então, temos este grupo de assignees e o mesmo grupo no caso este de afiliações. Fazemos o mesmo também para as pessoas. Vamos a olhar que pessoas são inventores e que pessoas são autores de artigos. Para isso, clicamos e criamos um grupo de inventores na parte de patentes, um grupo de autores na parte de Web of Science ou Scopus ou Cielo ou alguma outra, instituições de pesquisa, pesquisadores ou autores. Uma vez que já temos os grupos criados de empresas, de instituições, de inventores e de autores, vamos ao seguinte passo. Vamos agora a fusionar os dois arquivos. Para isso, tínhamos que ter os dois arquivos abertos. Então, combinamos os dois arquivos neste botão que vemos aqui, Combine Datasets. Então, temos, por um lado, as patentes e fusionamos com os artículos, neste caso, de Web of Science, de Sten Restenosis.
aqui estão os campos, estes são os campos do Web of Science e estes são os campos que têm Lens. Clicamos neste botão e fusionamos todos. Como os nossos campos importantes estão com sobrenome, não vão a mesclar-se, ok? Isso é importante. Então, agora o seguinte passo, aqui temos, combinamos os dois arquivos e o resultado é este, ok? Todos os campos estão mesclados e aqui podemos olhar que temos, por um lado, o abstract de artigos e os abstract de patentes, sim? Então, tudo isso é importante, sim? E vamos adiante. Então, no arquivo mesclado, procuramos nas janelas auxiliares o campo a ser exhibido, uma para resumos de artigos e outra para recibo de patentes. Então, temos como mínimo dois janelas auxiliares, e aqui fico abstract artigos e a outra abstract patentes, sim? Por isso era importante ficar os sobrenomes, abstract de artigos e abstract de patentes. E agora vamos a olhar, ok? Então, uma vez que já temos o arquivo mesclado, os dois arquivos fusionados, mesclados, agora vamos a fusionar os campos de aficionado, de afiliação e campos de assignis ou sessionários, e mesmamente com os campos de autores e campo de inventores, sim? Então, vamos adiante e aqui, neste campo, donde señalamos aquí, merge fields. Então, decimos, vamos a mezclar autores e inventores, ok? E damos a ok e fingamos. E o mesmo fazemos com assignis ou sessionários e instituições de pesquisa, sim? Fusionamos também. Vale. Limpamos os campos unidos, temos um campo fusionado de instituições de pesquisa e assignis de patentes, e temos outro campo de inventores e autores. Vamos a limpar esos campos porque pode ser que alguma empresa, ¿verdad? Alguna empresa tenha un nome, un autor faça un nome diferente quando faça a patente que quando faça as publicações, etc, etc. Para estar seguros, o melhor é limpar. E afiliações e assignis, e o segundo, autores más inventores. E aqui temos o sistema de limpeza. O sistema de limpeza que VantagePoint permite Organization Names Ignore Department. Utilizamos o sistema para limpar o campo de organizações, sessionários e autores com inventores. Permite aplicar lógica difusa, inteligência artificial para combinar nomes e simultaneamente possibilita ao analista criar suas próprias combinações manualmente, porque isso é o interessante, o sistema nos ajuda, mas nós podemos fazer o nosso critério, o critério do analista em cada momento, sim? Posteriormente, podemos salvar essas decisões que nós fazemos pessoalmente como um tesouro de sinônimos que pode ser aplicado e atualizado, né? Aquí tenemos para autores, person name, aggressive, y aquí tenemos organizaciones y más assignees, ¿okay? Autores más inventores, assignees más scientific organization. Limpamos los dos campos y ya podemos detectar o que son las empresas deep tech, ¿sí? Aquí tenemos ya nuestra lista de organizaciones seleccionadas que son mencionadas tanto en artigos cuanto en patentes, sobre todo sobre o mesmo tema. Estas son las empresas deep tech. Mas aquí están mezcladas, están combinados, están desorganizados os empresas que não são deep tech e empresas que são deep tech. Como podemos olhar somente aquelas que são deep tech? O seguinte passo, vamos a olhar agora, unimos os grupos criados, sim? Então, vamos a editar grupos aqui, sempre na janela, na aba Refine, ok? Na aba Refine, e
E vamos a editar grupos. Editar grupos, abrimos un diálogo, que este diálogo clicamos en Scientific e Assignis, vamos a fazer o clic, e uma vez que temos as dois marcadas, vamos aonde dice combine and quer dizer que estejam marcados no campo de Scientific Organization e no campo de Assignis. Ok? Clicamos em OK e então já temos nosso resultado. Aqui podem olhar o resultado. Aqui temos, por exemplo, as empresas. Estas são as empresas que estão Deep Tech, Columbia University, Cordis, Stanford, Terumo Corp, Harvard University, etc. E, mesmamente, empresas que têm muito mais artigos ou muito mais patentes, mas não combinam os dois elementos, sim? Por exemplo, aqui veja, Boston Scientific Advanced Cardiovascular System tem 540 registros, mas não tem somente tem patentes. Algumas somente têm artigos. Enfim, e o mesmo podemos olhar para os inventores e os autores. Mismamente temos aqui as que são inventores e o mesmamente autores. Vamos aí estão. E podemos olhar, por exemplo, quais são as instituições onde trabalham estes autores, quais são as empresas de patentes, o abstract de artigos, sim, os abstracts de artigos e os abstracts das patentes ao mesmo tempo, sim. Então, este tipo de informação nos dá esse tipo de empresas que são muito interessantes, sim. Já para finalizar, vamos a última parte, sim. Eh, Aqui, sim, decimos que Vantage Point permite novas visualizações, melhorias no fluxo de trabalho e velocidade de processamento mais rápido. Na aba de report, temos um novo radar chart muito interessante, mapa mundi com animação de evolução ao longo do tempo. Isto é muito interessante para mim, por exemplo, porque me permite olhar cuál es la política de propiedad industrial de cada organización que estoy pesquisando, cuál es la extensión no mundo de esas patentes, etcétera, etcétera. Bubble Chart también tiene posibilidades de diversas maneras, con fluxos, con tartas, Bubble Chart, etcétera. Na parte de Refine temos textos, extração de texto mais inteligentes, tesauros optimizados e uma extração de processado de linguagem natural mais inteligente. Nas melhoras no análisis, o desempenho do Concept Grid agora é mais rápido. Antes eram muitas horas, agora são menos horas e o sistema permite ver quais são os conceitos diretores num set de dados. Muito interessante. Bem, isto é tudo. Muitas graças. Potencie seu análisis com Vantage Point versão 17 e descubra nos seus próprios termos quais são os elementos emergentes, quais são as correlações as parcerias entre as empresas para uma tecnologia determinada, etc, etc. E sempre com uma exatidão importante, porque não falam os expertos, fala a ciência e fala a tecnologia. Muito obrigado.